Judas, capítulo 1 e o versículo 3 diz assim: Amado, procuro escrever-vos com diligência acerca da salvação, como que tivesse necessidade de escrever, exortando, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque introduzirão alguns que já está entre vós. Está escrito, para que o mesmo juízo, o homem ímpio, que se converta, e disse-lhe, Lúcio, a graça de Deus, nega a Deus unicamente como dominador, o Senhor, o nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar que já uma vez, sabendo que isto, havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, e destruiu depois os que não creram, os anjos que não guardou nos seus princípios, mas deixou a sua própria habitação, reservada na escuridão, em prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, a cidade circunvizinha, havendo entregue à fornicação, aqueles indo por outra carne, foi posto por exemplo, sofrendo pena de fogo eterna. Não obstante também, está semelhante também os homicídios, os contaminai as suas carnes, rejeita a dominação e blasfêmios de potestade. Mas o arcanjo Miguel, quanto contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou palavra de maldição contra ele, mas disse o Senhor que repreenda. E este, porém, disse: o mal do que não sabe, naquilo que naturalmente conhece, como os animais irracional. E dele, porque entrará pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano e o galardão de Balaão, e pereceu na contradição de Corá. Esses são os manchados às vossas festas, e caridade, e banquete, e convosco, apacentai a si mesmo, sem temor. São nuvens como de água, levado pelo vento, um lado para o outro. São como árvore murcha, infrutífera, duas vezes morta, e mais impetuoso do mar do que escumas as suas mesmas abominação. Entre eles, qual está eternamente reservado, negro das trevas. Disse e profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que a vinda do Senhor com milhares dos seus santos. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus queridos, neste momento de oração, ó Pai, que nós encontramos na Tua presença, venha falar conosco, ó Deus, que cada um de nós dessa noite seja abençoado por Ti. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor. Pode sentar e dar uma salva de palmas para Jesus, porque o nosso Jesus merece. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra, glória a Deus, uma palavra muito importante, né, para nós, deixado pelos seus apóstolos, trazendo para nós, irmãos, Jesus, né, ele deixou naquela época para os irmãos, né, porque a Bíblia foi escrita naquela época para os irmãos e para nós também, né? Ela é como uma lição de escola. Glória a Jesus, que um livro de escola que forma alunos, vários alunos, não é verdade? O aluno estuda aquele, se forma naquele, depois vem o outro, e assim também é a palavra do Senhor. Ela continua de séculos em séculos até o dia do grande dia da volta de Jesus, que é onde daí a palavra cessa. Amém? Nós vejamos aqui, irmãos, que o alerta dos apóstolos sobre o que estava acontecendo dentro das igrejas. Naquela época, glória a Deus, já existia pessoas que estavam tentando desviar os irmãos da verdade. Amém? De que maneira? Trazendo mensagem diferente. Por isso que o título da palavra é os falsos mestres, né? Quer dizer, os falsos profetas. O alerta aqui, irmãos, do escritor, glória a Jesus, de Judas, ele está dizendo, alertando aqueles irmãos, dizendo: lembre bem das palavras da verdade que vocês estão ouvindo. Amém? Porque alguém estava traduzindo sobre ele mensagem, amém, que, glória a Deus, não estava agradando a Deus. Amém? Aquela mensagem que Deus
é bom, né? Que você pode ficar tranquilo, que no último dia Deus vai te salvar. Era praticamente isso que estava acontecendo ali nessa localidade. E o apóstolo está dizendo aqui, glória a Jesus, para eles, alertando eles acerca da salvação, né? Dizendo para que eles continuassem em batalha da fé. Glória a Jesus, porque ele disse, porque introduzir alguns que já está entre vós, né? Porque já está escrito, homens ímpios, homens, né, enganador, que mudaria a palavra de Deus, né? Mostrando a palavra de Deus diferente daquilo que ela é. Esse é o alerta dos apóstolos, esse é o alerta do escritor aqui, deixando para nós, amém? Que viria pessoas que viria contrariando a palavra, dizendo que aquela palavra não era daquela maneira, né? Mas olha o que ele diz aqui, olha bem o que ele diz aqui, porque introduzir alguns que já está em vós, está escrito, para que esse mesmo juízo, homens ímpios, se convertam, e nega ilusão da graça de Deus, e nega a Deus, o único dominador, né? O Senhor nosso Jesus Cristo. E pessoas, né? Glória a Jesus, que ele acha que não é só Deus, né? Hoje o que tem de pessoas que acham que várias coisas levam a Deus, né? Amém? Então o que ele está dizendo aqui que é para lembrar disso. Olha o que ele disse mais aqui. Mas quero lembrar, irmãos, que já uma vez esse Senhor, esse Deus de amor, que tirou um dia o povo do Egito, né, levou a terra prometida, e no deserto ali, Deus destruiu aquele povo, aleluia, não todo o povo, mas vários daquele povo que saiu do Egito, morreu. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que aquele povo, glória a Jesus, eles passaram a duvidar daquilo que Deus faria na vida deles, amém? Então olha o que ele diz aqui, mesmo que, lembre que, como que já uma vez, a vez do Senhor salva um povo, tirar da terra do Egito, destruiu depois os que não creu, amém? Tanto que Deus, ele é amor, mas também como Deus, irmãos, aquele que tocar nas suas palavras, amém? Essas pessoas será tocado também na vida deles. Glória a Jesus. Você pode olhar pessoas, irmãos, que ele se levanta aí, principalmente na internet, que ele começa a bater contra Deus, ele começa a bater contra a palavra de Deus. No momento que ele começa a bater contra a palavra de Deus, amém? Não vai muito tempo, você sabe a notícia dele, que ele morreu de tal coisa, que ele está enfermo, que ele está desesperado, amém? Porque toca naquilo que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então ele está dizendo aqui que é para nós lembrar, e que esse Deus, como ele é amor, mas também ele é justiça, porque Deus tirou um povo do Egito, né, para salvar ele da escravidão, mas os que não creu, ele permitiu que morressem no deserto. Aí ele continua dizendo aqui, e os anjos que não guardou seus princípios, né? Ele está dizendo aqui, os anjos que não guardou seus princípios, quer dizer, os anjos que hoje se tornou demônios, né? Eles eram anjos de luz. Lúcifer era um anjo de luz, e ele desobedeceu a Deus, ele não quis guardar o princípio de Deus, os mandamentos de Deus, porque tanto aqui na terra hoje, como tem os mandamentos de Deus, a ordem de Deus, no céu também tem, amém? E como ele não quis obedecer, olha o que a Bíblia diz aqui, né? O anjo que não guardou os seus princípios, né, deixou a sua própria habitação, e foi reservado à escuridão, glória a Deus, para um dia ser condenado, amém, totalmente, e lançado no lago de fogos. Glória a Deus. É o que o apóstolo está querendo dizer aqui, mostrando que sim, Deus, ele é amor, Deus, ele é bonzinho, Deus, ele é bom, mas não toca naquilo que é dado por Deus, amém? O que ele está dizendo aqui, não duvida das coisas de Deus, porque Deus, ele, glória a Jesus, permitirá que o mal venha sobre as pessoas. Aí ele continua dizendo mais aqui, olha, lembre de Sodoma e Gomorra, né? As cidades circunvizinhas, que vivia na prostituição, que vivia na fornicação, e Deus olhou do céu e viu que aquela cidade, glória a Deus, não invocava o seu nome, não buscava Deus, adorava outros deuses, vivia da maneira, glória a Jesus, que eles achavam que vivia,
blasfemava contra Deus, e a Bíblia disse que ela foi punida com fogos, amém? Destruída com fogo, que não sobrou nada, amém? O que os apóstolos estão dizendo aqui para nós, irmãos, que Deus sim, Ele é amor, mas Ele é amor, mas também Ele é justiça. A sua palavra, ela é como espada de dois gumes, ela corta, amém? Ela é como o sabão do lavadeiro, lava a sujeira também. A palavra do Senhor, glória a Deus, é como fogo consumidor. Deus, Ele é, amém? E todas as pessoas que bateu contra Ele, cedo ou mais tarde, pode viver um tempo, mas cedo ou mais tarde, Ele é punido. Glória a Jesus. Então o que Ele estava alertando é para que nós, irmãos, não venham dar ouvido a este povo. E nós sabemos que hoje o que tem de pessoas hoje, tentando mudar a palavra de Deus, amém? Você olha para a pessoa dizendo assim, olha, essa palavra está errada, né? Não, essa palavra não é assim que se interpreta, essa palavra glória a Deus. O que tem de pessoas, irmãos, tentando mudar, e muda. Muitas pessoas de mente fraca, de cabeça fraca, glória a Jesus, caem nesses ensinamentos, amém? E depois eles perecem e não sabem por quê. Mas ele está dizendo aqui que Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça, e naquele grande dia Ele vai julgar, glória a Jesus, toda a nação. Aí ele continua dizendo aqui que esse povo, irmãos, são como nuvem, como aquelas nuvens, glória a Jesus, que é levado pelo vento, né? Eles não têm firmezas. Então o alerta para nós é que nós temos que vigiar no dia que estamos vivendo. Glória a Deus, vigiar. Porque, irmãos, o inimigo está aí, né? Satanás está aí, só que o diabo está no trabalho dele. Glória a Deus, o diabo está no trabalho dele. O diabo está no trabalho na terra, amém? Aquele que der lugar para o diabo, glória a Jesus, esses, né, está fazendo a vontade de Satanás, amém? O diabo, irmãos, ele tem, glória a Jesus, uma oportunidade na terra, glória a Deus, de semear aquilo, glória a Jesus, que ele quer, né? Ele tem. Porque Deus deu o direito do livre-arbítrio para o homem. Deus podia trancar o coração do homem. O homem podia se converter e Deus podia trancar o coração do homem. Mas Deus não faz isso. Deus deixa para nós que nós venha ter a nossa salvação, que nós procuramos a nossa salvação dentro da própria palavra de Deus. Amém? Então ele está dizendo aqui que nós temos que vigiar muitos, porque virão muitos falsos profetas, muitos enganadores, né? Dizendo para você assim, olha, não tem problema de nada, você aceitou Jesus, Jesus já pagou tudo na cruz para você, você não precisa fazer nada, é somente você ir para a igreja, né? Participar da ceia, glória a Jesus, e negócio de uso e costume, isso não tem problema nenhum, amém? É que muitos estão passando, né? Glória a Deus, muitas pessoas estão fazendo isto, estão combatendo contra aquilo que é verdade. E a Bíblia diz, irmãos, que não é assim, que o reino do céu é tomado pelo esforço, que o reino do céu é através de batalhas. Jesus disse, são muitos que vão entrar no céu, seus apóstolos, por fiar por entrar pela porta estreita. Amém? Os irmãos sabem que mais fez milagre na terra foi Jesus, irmãos. Jesus fez tanta cura na terra, né, que a Bíblia tem alguns registros só, mas tanto milagre que Jesus fez que um livro não caberia aquilo de sinais que Jesus fez que não está na Bíblia, amém? E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus morreu, Jesus só apareceu para 500 pessoas, né, quase 500 pessoas que viram Jesus depois da sua morte. Amém? Tantas pessoas, irmãos, que por 3 anos e meio de cura divinas e milagres, paralítico andando, cego chegando, mudo falando, morto recitando depois de 4 dias, né? Morto sendo levado para a sepultura, quando chegar no cemitério, Jesus parando, como o filho da viúva de Naim, né? Como a filha de Jairo, mortas, e muitas pessoas cegas de nascença, Jesus curando todos, Jesus multiplicando o pão,
né, de Jesus, de pouquinho de pão, ele multiplicando para uma grande multidão. Jesus, irmãos, fazendo sinais tremendos. Glória a Deus. Quantas pessoas se converteu? Quantas pessoas, glória a Jesus, que se voltou para Deus, teve a salvação? Amém? Se você analisar, né, hoje a cidade tem muita gente, mas naquela época eu calculo que não tinha tantas pessoas. Mas vamos calcular, Jesus multiplicou um dia o pão e quase 5.000 pessoas comeu. Amém? Num deserto, quase 5.000 pessoas. Analisa bem, essas quase 5.000 pessoas, naquela época contaram só homem, não contava mulher e não contava crianças. Então, se nós basear, naquele deserto, tinha em torno de 10.000 pessoas ou mais. Vamos dizer que tinha uma criança só e glória a Jesus, né? Porque os homens sempre eram mais chegados em tudo, era mulher. Então, mas a Bíblia contava só homem. Glória a Deus, que Jesus multiplicou para quase 5.000 pessoas, mas contando só homem. As mulheres não contavam e nem as crianças. Então você imagina quantas mil pessoas tinha naqueles desertos. Amém? Irmãos, essa foi a preocupação daquele povo. Imagina bem, né? Naquela época, Jerusalém, né? Que não seria como que é hoje, uma cidade populosa. Amém? Tirando em torno de 10.000 pessoas de dentro de uma cidade, como naquela época, e levando para o deserto, a cidade ficava vazia, esvaziava a cidade. Aquele povo se preocupou, glória a Jesus, de perder, aleluia, daquilo que eles eram. Amém? Mas mesmo assim, irmão, mesmo assim, essa multidão de pessoas que estava ali, que viu os milagres acontecendo, que comeu do pão da multiplicação, a maioria deles estava lá naquele dia que Jesus foi condenado. E tenho certeza que muitos deles gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Amém? Por causa do que, irmãos? Por causa das palavras muitas vezes colocadas, glória a Jesus, no coração deles. Amém? Jesus pregava a salvação, mas, glória a Deus, o que os sacerdotes, os homens da lei, os religiosos, pregavam ao contrário. E a palavra ao contrário, glória a Jesus, que para que eles não viessem acreditar no Messias, ela prevaleceu. E hoje está a mesma coisa. Amém? Não é diferente do dia que estamos vivendo. Amém? Hoje você vê milhões de pessoas, de cristãos, de igrejas, né? Mas se você juntar todo mundo e levar no ponto da palavra, centralizar essa pessoa dentro da palavra, né? Do que é a verdade mesmo, do que Cristo quer, escapa poucas pessoas. Amém? Poucas pessoas. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas também estão indo nas palavras, glória a Jesus, que muitas vezes eles não querem acreditar. Amém? Porque a palavra do Senhor, irmãos, a palavra de Deus, ela é como a palavra, glória a Jesus, ela é como uma espada, ela corta. Amém? A palavra de Deus, ela limpa nós. Glória a Deus. E muitas pessoas, eles não querem estar dentro da palavra do Senhor, querem ir para o céu. Eles querem ir. É o que o apóstolo está tentando dizer aqui. Não se iluda, não deixe se levar pelo engano, glória a Jesus, né? Dizendo aqui, porque entrarão pelo caminho de Caim, glória a Jesus, e pelo galardão de Balaão, né? Não se engane, porque esse Deus, como ele é amor, mas lembre bem, ele é amor com aquele que é amor por eles, aquele que também ama eles. Glória a Jesus, aquele que ama eles também. Esse Deus, glória a Jesus, é o Deus que realmente, glória a Jesus, vai trazer salvação para nossas almas. Amém? Então a importância é nós viver dentro da palavra do Senhor e viver o evangelho do Senhor. Porque quando Cristo se manifestar na nuvem de glória, ele não vai dar tempo para você se consertar, ele não vai dar tempo para você arrumar a sua vida, ele não vai dar tempo, não. Glória a Jesus, nós temos que estar preparados. Amém? Preparados. Vigilante, como ele diz assim, vigiai, porque não saber a hora que vai vir um ladrão. Amém? Nós temos que ser correto em tudo, correto com todas as pessoas, né? Ser uma pessoa que sempre pedir perdão a Deus dos nossos pecados, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos com o coração limpo na presença dele. Amém? Essa é a importância.
Glória a Deus, essa é a importância. Amém? Porque nós não podemos ficar só nessa história que Deus é amor, que Deus vai salvar. Não, Deus vai salvar. Deus no último dia não vai perder para o diabo. Glória a Jesus, Satanás está na terra trabalhando para Deus. Amém? O diabo está na terra a serviço de Deus. Deus permitiu que o diabo entrasse na terra, né? Porque o ser humano se pendeu para o lado do mal. O ser humano tem o direito do livre-arbítrio. Glória a Jesus. Entretanto, irmãos, que a Bíblia nos mostra aqui, né? Ele trouxeram ali na mensagem dizendo aqui, olha, mas quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo a disputa do corpo de Moisés, porque os irmãos sabem que Moisés foi morto, Moisés morreu, né? Josué subiu com ele no monte, e aí Moisés morreu no monte, e aí Josué voltou para dizer para o povo, ó, Moisés já morto. Aí eles voltaram para procurar Moisés e não acharam mais. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que o diabo, houve uma batalha, uma guerra, para disputando aonde estaria o corpo de Moisés, porque o diabo queria fazer de Moisés que o povo viesse fazer uma adoração a Moisés, porque se achasse o corpo de Moisés, amém? Irmãos, teria até no dia de hoje peregrinação, amém? Teria uma igreja lá, teria uma multidão de pessoas, né? A sua imagem talvez estaria lá, como o libertador de Israel da terra do Egito, e Deus não permitiu. E ele está dizendo aqui que o arcanjo Miguel batalhou contra Satanás, e diz assim ainda, que ele não usou de palavra de maldição contra o diabo, amém? Que não usou palavra de maldição contra Satanás, diz o Senhor, que repreendas, amém? Quando Jesus encontrou aquele demoniado, os gadarenos, lá na região de Gadara, o que os demônios falou para Jesus? Viesse nos tormentar antes de tempos? Olha, não manda nós para o abismo, manda nós para os porcos. Jesus disse, vai. Jesus não usou palavra de maldição com Satanás. Jesus pode dizer, olha Satanás, não quero nem saber, você vai para o quinto dos infernos, amém? Não, glória a Deus. Jesus, irmãos, ele foi dentro das palavras, glória a Deus. Então nós sabemos que o inimigo sim está na terra, ele é ruim, mas é uma permissão de Deus, né? Por quê? Porque Deus deu o direito do livre-arbítrio para você e deu a palavra dele para você, que você examina e se livra desses inimigos. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, que nós devemos se livrar, porque o diabo tem os seus adeptos, como Deus tem aquele que fala a verdade, o diabo também tem aqueles que mentem, aqueles que enganam, glória a Jesus, né, para que as pessoas não venham. Por isso que ele está dizendo aqui, que muitos vão, né, pelo engano do galardão de Balaão. Balaão era um desses, glória a Jesus, que ele fazia aonde estava o dinheiro tivesse, né? Quando o rei disse, vai lá, amaldiçoa Israel, eu vou te pagar tanto. Balaão foi, glória a Jesus, por quê? Porque o dinheiro falou mais alto, glória a Deus. É o que acontece hoje, amém? O inimigo também faz a mesma coisa com as pessoas de hoje, ele oferece dinheiro, amém? O dinheiro, e o dinheiro compra muita coisa, glória a Jesus, mas não compra salvação, amém? Então por isso que está dizendo aqui, que nós não podemos ser levados pela a contradição de Corá, que tentou tomar aquilo que Moisés tinha, né? Corá, ele rebelou contra Moisés, e a Bíblia diz que Deus abriu a terra e Corá, com toda a sua família, com todo aquele povo que apoiou ele, foi engolido pela terra, amém? Corá chegou a dizer que Deus não era com Moisés, que Deus não só falava com Moisés, e Moisés disse, se eu não for um homem de Deus, amém? Se Deus não fala comigo, se eu não for um homem de Deus, não vai acontecer nada, mas se for, a terra vai abrir e vai te engolir, glória a Jesus. E a Bíblia diz que a terra abriu perante todo mundo e engoliu a tribo inteira, amém? Desceram tudo para baixo, vivos, glória a Deus, porque Deus honra aquilo que guarda as suas palavras, amém? Então, irmão, é muito importante nós viver a palavra do Senhor, glória a Jesus, examinar muito bem as escrituras, não pegar tudo que vem para nós, né? Pode vir tudo, mas você tem que prestar atenção se aquela palavra é verdade ou não, se aquela palavra está dentro dos projetos de Deus, porque que tem de pessoas aí querendo pregar em aramaico, né? E não sei o que mais, em grego,
e está dizendo que isso, aquele outro está errado, né? Eles querem de todo jeito confrontar a Bíblia, que a Bíblia está errada. Não, lá em aramaico está dizendo assim, lá em grego está dizendo assim, lá não sei o que está dizendo assim. Não, se Deus deixou para nós a Bíblia do jeito que ela é, quando Jesus deixou para nós, é dessa maneira que nós temos que entender ela, amém? Porque Deus, irmão, jamais Deus colocaria uma palavra que levaria você para o abismo, ou você buscaria a Deus enganados. Jamais Deus permitiria um livro, glória a Jesus, que te enganarias todo esse tempo, né? Qual é a razão deles? Não, porque a Bíblia ela ficou parada não sei de quem de muitos anos, e eles mudaram a Bíblia, que não sei quem que colocou isto, né? Isto é o que eles falam, amém? Mas eu digo para você, jamais Deus permitiria que uma palavra glorificaria nas suas mãos, né? Há muitos anos, glória a Deus, e a pessoa perdesse a sua salvação por aquilo que está escrito ali, glória a Jesus, porque daí Deus seria injusto, né? Ele permitisse que uma Bíblia tivesse te enganando, que a palavra tivesse te enganando, amém? Mas isso não é verdade. Deus, dentro da sua palavra, tudo que está aqui está se cumprindo, amém? Que Deus abençoe tudo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Vamos à oração a Deus, vamos falar com Deus, vamos falar com Deus. Senhor Jesus querido, neste momento de oração, ó Pai, damos graças por tudo, Deus, por esse dia, por esse culto, ó Pai, da tua casa, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, meu Deus, abre as portas, vem salvar, meu Deus, pelo poder do teu sangue, ó Pai, vem salvar o meu irmão, minha irmã, ó Deus, vem guardar a tua palavra em seus corações, trabalhando em seus corações, ó Deus, fazendo o milagre acontecer, ó Pai, abrindo as portas, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faça a tua obra, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã nessa noite, que vem em busca de uma bênção, vem em busca de uma vitória, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma, glorifica o nome de